Beleza. Muito boa noite para vocês que estão aqui conosco neste dia, nesta sexta, né? Aproveitando aí para adquirir conhecimento. Agradeço de coração a presença do professor Vitor e a humildade em aceitar o nosso pedido para poder realizar essa webinar para nós aí da área da veterinária, que é tão importante adquirir sempre conhecimentos. Bom, meu nome é Isadora, para quem não me conhece, tá? Eu participo aqui da ECO agora na assessoria de marketing. Também estou na área aí da veterinária e vai ser muito importante para todos nós essa webinar. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Nós vamos separar ela em 2 tempos, tá? Que é a primeira parte, o professor vai estar apresentando com o conteúdo que ele trouxe, e aí depois a gente vai, daqui uns 40 minutos mais ou menos, assim que ele terminar, a gente vai entrar aí com possíveis perguntas, tá, para fazer para ele. Então é isso, eu espero que vocês aproveitem. Eu vou mutar todos para que só ele consiga falar, e aí na hora dos questionamentos vocês podem mandar tanto pelo chat, quanto se puderem esperar aí, para a gente poder abrir na hora que for o tempo das perguntas, ok? No mais, uma ótima palestra para todos. Agradeço de verdade a presença de cada um de vocês. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho sobre doença, que é um pouquinho nosso ofício, né? O número de doenças, vocês vão perceber, e o número de agentes que provocam as doenças é muito grande. Então, a gente, evidentemente, não consegue abordar todas elas. E talvez se a gente tivesse aqui um momento de uma só, de um agente, esse tempo ainda fosse pouco. Então, nós vamos fazer um tour por várias abordagens, e eu espero que eu consiga refletir, repercutir em vocês um pouco do meu raciocínio, quando eu trabalho com isso. Meu nome é Vitor, eu sou médico veterinário, trabalho com clínica de pequenos animais e atendo, atualmente, no meu dia a dia, casos ligados à infectologia e casos ligados à neurologia. Dentro da neuro, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar um pouco com neuroinfecto. E até uma mesa redonda que a gente vai ter um pouco para frente aí na Associação de Neurologia. Eu vou compartilhar com vocês que a gente não pode perder muito tempo, porque nosso tempo é exíguo. Aí eu peço a Isadora para ir me orientando aqui. A tela está compartilhada, Isadora? Eu vou colocar em tela cheia. Não sei se a Isadora me ouviu, mas... Oi, professor, você pode repetir que tocava no interfone aqui do escritório? A tela está compartilhada? Tá sim, tá tudo certinho. Eu vou colocar a tela cheia agora. Isso. Isso, deu certinho, obrigada. Ótimo. Então, nosso objetivo aqui hoje à tarde, gente, é abordar um pouquinho de hemoparasitose. O diagnóstico e o manejo, porque hoje nós sabemos que é uma grande entre o diagnóstico, o manejo e o tratamento de hemoparasitose. Nós, veterinários, estamos adquirindo a cultura de não se impressionar com o positivo, porque, de maneira geral, quando a gente vê um exame reagente, um exame positivo, a gente logo já pensa em fazer tratamento, né? E, às vezes, o exame pode gerar mais confusão do que solução para a gente. E, às vezes, a gente vai fazer tratamentos que, às vezes, até prejudicam o paciente, dependendo de um tratamento que a gente fizer sem uma indicação adequada com o estadiamento do paciente. Então, nós vamos trocar algumas ideias sobre isso e vamos tentar, nesses 40, 50 minutos que a gente tem, dar uma visão, um raciocínio para vocês do manejo, dar um pouco da minha experiência relacionada a isso.
É evidente que o desafio da prática médica depende de conhecimento. Eu preciso ter uma base conceitual, não basta eu ter prática, eu preciso ter um conhecimento atualizado e buscar a atualização o máximo possível, porque atualmente estar atualizado não é uma tarefa fácil, porque a cada momento surgem trabalhos, surgem publicações, e às vezes a gente já tem que começar a olhar qual é a publicação, em qual revista saiu, qual é a credibilidade daquela revista. A gente aprendeu que fazer ciência não é apenas achar um trabalho publicado e lê-lo. O Covid está ensinando isso para a gente, né? A gente precisa te ver também qual é a origem, qual é a qualidade daquela publicação, para que a gente possa submeter os nossos pacientes a ela. Uma vez a gente adquiriu o conhecimento, todas essas etapas que o slide mostra vêm pela frente. A partir do conhecimento, eu posso dar o diagnóstico. O diagnóstico não é apenas ler o exame, é interpretar o exame, né, que vai nos ajudar, além da interpretação dos sinais clínicos que a gente vai ver. A partir daí, como manejar aquele quadro, como manejar aquela situação de infecção ou de doença, o estadiamento daquele processo, uma vez que a infecção está comprovada, e o tratamento que a gente vai submeter o paciente. Além disso, o controle da situação, o controle das doenças, né? Não basta eu tratar uma doença, eu preciso estar atento a oferecer a não reinfecção ou a não infecção daqueles contactantes. E aí eu preciso estabelecer controle naquele plantel e a prevenção para que novos animais não sejam infectados. Além do conhecimento, eu vou adquirindo a experiência na medida que eu pratico, né? Então, não basta eu ter conhecimento teórico sem a prática. E, com isso, eu vou conseguir estabelecer diagnósticos. Porque o diagnóstico é a interpretação do meu conhecimento. Então, eu preciso ter esse desafio na minha mente, né? Eu preciso saber interpretar aquilo que se apresenta para mim. Senão eu posso cometer algumas situações em que não seja o mais adequado, né? E quando a gente for falar de cada agente, a gente vai discutir um pouco sobre isso. E agora, também tem uma clareza, o que eu quero diagnosticar, né? Eu quero diagnosticar um paciente em termos de doença ou de infecção. A presença do agente infeccioso no organismo do animal, não associado a sinais clínicos, a adoecimento, é o que eu chamo da infecção. A doença é aquele animal infectado que começa a apresentar sinais clínicos provocados pelo agente infeccioso. Então, nós temos situações em que o animal pode estar infectado pelo agente e não necessariamente eu vou tratá-lo. Então, nós podemos já falar de um agente que isso às vezes pode acontecer. Nós temos uma espécie de babésia no Brasil, que é uma espécie de patogenicidade baixa, e que alguns animais são infectados e não são doentes, não têm nenhum estadiamento de doença e, por isso, não precisam ser tratados. E isso, para nós, às vezes, cheira até uma situação, nossa, como é que eu faço uma coisa dessa, né? Nós temos situações de animais, como esse animal que eu mostro para vocês, tem 3 tempos desse animal. Eu tenho um tempo à esquerda, que mostra esse animal com uma lesão. Esse animal é um animal infectado por Leishmania infanto, então ele tem uma lesão que iniciou um processo de tratamento, essa lesão teve um processo de recuperação, e essa foto dele hoje, que eu tive a oportunidade de examiná-lo hoje, um animal que não está doente, porém está infectado. E os recursos terapêuticos que eu utilizo com ele são muito menores hoje do que aqueles que eu trabalhei aqui, porque eu tenho uma situação de uma infecção que não vai abandonar esse paciente, provavelmente, ele vai continuar infectado. E eu ainda tenho outro desafio, e esse desafio aqui talvez seja o maior de todos para nós. É aquele animal que não tem a infecção mais, não tem a doença mais, mas ele tem a memória da infecção. Então, quando eu faço uma titulação de anticorpos desse paciente, ele está positivo, ele tem título,
E na hora que ele tem título, eu não sei como é que eu vou lidar com esse título. Quando o tutor me pergunta, mas peraí, mas ele ainda é positivo, ele ainda é reagente? O senhor não vai tratar ele de novo? Muitas vezes eu fico numa situação em que eu não sei, eu não tenho segurança para dizer a ele o que eu vou fazer. Então, é aquele exemplo do animal que foi tratado de uma infecção por Ehrlichia canis, há 6 meses eu repito a sorologia dele e ele continua sorologicamente fortemente positivo. Como é que eu faço com esse meu paciente? É aquele animal que eu tive um quadro clínico de babesiose, eu tratei esse paciente ficou bem, e eu repito a sorologia dele 6 meses depois, e o título dele é elevado. E ele ainda é IgM reagente e IgG reagente. Como é que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou tratar de novo. Ou não? Então, esse é um desafio que a gente só vai adquirir a solução para ele, uma conduta firme para ele, na medida que o nosso conhecimento permitir, e na medida que nós soubermos interpretar e adquirir segurança para lidar com ele. Então, quem são os hemoparasitas que convivem aqui no nosso meio e que a gente vai se defrontar com eles de alguma forma? E como lidar com eles? Anaplasma fagocitofilo é um deles que nós podemos ter com o seu vetor, que pode ser ambliomas ou pode ser ripicéfalos, que podem ser agentes de transmissão para os nossos animais. A princípio, considerado uma bactéria rara no nosso meio, com algumas situações de sorologia positiva, mas que a gente não pode dizer que ela não existe, embora ela seja mais frequentemente apresentada no continente da América do Norte. Na América do Norte, a Anaplasma platys, que a gente já convive um pouco mais, e a gente tem testes sorológicos que a identificam, e a gente tem também testes de PCR que a identificam, que também tem como vetor o carrapato, o ripicéfalos sanguíneos com mais frequência, e que está aí convivendo no nosso meio, e que muitas vezes nós temos animais assim infectados. Esse aqui que é o mais famoso deles, talvez, junto com a babésia, a Ehrlichia canis, que às vezes eu dou o diagnóstico até sem fazer exame. Às vezes eu já trato o meu paciente, na medida que ele apresenta uma outra hemoparasitose ou uma outra infecção, eu já arremato e faço um tratamento para a Ehrlichia. Até o exame eu dispenso. Eu não sei como lidar bem com um animal que se apresenta soro positivo. Eu nem olho na minha anamnese se já foi tratado recentemente dela. Eu nem olho como é que está a situação do estadiamento dele. Às vezes eu vejo que está reagente num teste sorológico, eu já trato de uma vez. Mas vocês estão vendo aí que eu estou apresentando uma situação de uma infecção, todas elas é a presença do agente, aquele que, de fato, eu posso precisar tratar o meu paciente novamente, dependendo do agente que vai estar envolvido. Um outro agente que a gente até dá um pouco menos importância, a literatura dá menos importância para o hepatosum. Embora ele esteja presente, ele participa das nossas infecções, ele está presente em co-infecções, mas até em trabalhos que são apresentados fora do país, tem um trabalho recente, não muito recente na Itália, que verificou um animal infectado com toxoplasma, um animal infectado com hepatosum, e considerou a infecção por hepatosum uma infecção menos importante para ser abordada do ponto de vista terapêutico. Bom que a gente fique atento, que talvez, em algumas situações, ele não seja tão pouco patogênico assim. A babésia, que aqui eu estou apresentando preferencialmente a babésia vogeli, que é uma espécie antes classificada como babésia canis, com uma subespécie vogeli, hoje classificada como espécie vogeli. É uma babésia de menor patogenicidade, mas que em filhotes, como esse que eu apresento aí, ela pode ser fatal, inclusive quando tem co-infecções. Então, esse paciente aqui apresentado, essa é a lâmina dele. Esse paciente, além dessa lâmina apresentando os merozoítos, nós fizemos também o PCR para diferenciar entre babésia vogeli e babésia gibsoni.
esse paciente teve um quadro de parvovirose associado a uma babesiose clínica e não resistiu, e veio a óbito, com um quadro de anemia importante, o quadro de babésia declarada, além do quadro da virose associado. E aqui o seu vetor mais importante, o ripicéfalo sanguíneos. Então, vocês estão vendo que o carrapato ripicéfalo sanguíneos, ele é um carrapato de extrema importância no nosso meio. A Rangélia vitali, que é a nossa antiga chamada babésia, mas que ela foi resgatada nos trabalhos de pesquisa do professor Marcelo Labruno, com a sua equipe, e que ela é aquela doença que os tupi-guaranis chamavam orelha que sangra. Então, é um outro protozoário transmitido por um outro tipo de carrapato, que é o Amblyomma aureolatum, e que está presente no nosso meio, alguns casos registrados em São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, eu tenho conhecimento de menos casos, eu não os tenho atendido. Alguns colegas relatam terem tido casos, e que a gente tem que estar atento, porque tem uma patogenicidade bem mais elevada do que a patogenicidade da babésia vogélica. A zona cruzi, outro hemoparasito que a gente até esquece dele, aquele famoso da doença de Chagas, que nós temos também cães e gatos infectados pelo Trypanosoma cruzi, em algumas regiões mais periféricas, e eu tenho pelo menos 2 casos aqui que eu acompanho de animais com co-infecção por Trypanosoma cruzi e Leishmania infantum. E o Trypanosoma cruzi, tal qual a Leishmania infantum, é um agente zoonótico, que se o cão servir como reservatório, ele pode ser também um disseminador da infecção para os triatomíneos, aqui apresentado o Triatoma infestans. A Leishmania, que é uma grande vedete, né? A Leishmania, que não podemos nem dizer o hemoparasito, o protozoário que provoca a doença mais importante que nós temos no nosso meio. Embora não seja no sangue que a Leishmania gosta de ficar mais. A Leishmania gosta de ficar mais nas vísceras, na medula óssea, que é a fonte da produção do sangue. Ali ela se aloja bem, mas ela pode ser encontrada também no sangue periférico dos animais. Então, não é tão raro assim de ser encontrado. Mycoplasma canis, que tem aqui entre vetores também a participação da pulga, consagradamente, né? A pulga podendo ser um dos agentes de transmissão para os cães, além dos carrapatos. Não tem sido assim tão frequente no nosso meio, na minha experiência, mas ela também, aí também tem um hemoparasito que pode provocar doenças. Outro hemoparasito que, pelo menos para nós aqui em Belo Horizonte, não é ainda assustador, mas a gente tem notícia de infecções autóctones muito próximas de Belo Horizonte, como Brumadinho, Belo Vale, alguns casos que a gente de animais que nasceram lá e que se apresentaram infectados. Então, a Dirofilaria imits, que as microfilárias são circulantes no sangue periférico, e o parasito adulto, ele vive no coração direito de cães e de gatos, e os mosquitos são os seus vetores. Aqui eu até esqueci de falar um pouco da Leishmania, que aqui não são mosquitos, são flebotomíneos. Então, isso é muito interessante até para a gente lembrar, né, da academia. Os flebotomíneos têm uma característica física diferente dos mosquitos, que são bem maiores, pelo menos o dobro dos flebotomíneos, que são os vetores. Então, vocês estão percebendo que entre os hemoparasitos tem sempre um elo de ligação, que são vetores. Os vetores estão sempre lá presentes, né? E esse slide aqui, ele apresenta que os vetores têm uma importância muito grande, porque os vetores, eles facilitam a infecção. Então, nós já começamos, talvez, lá do final, para falar que nós temos que ter a ótica de que o hemoparasito precisa ser controlado na sua transmissão, porque na medida que o vetor
E aqui esse slide aqui é bem didático. Vocês estão vendo aqui, ó, esse carrapato aqui está infectado. Quando esse carrapato aqui infectado alimenta e inocula o agente no cão, ele automaticamente pode contaminar o carrapato vizinho que está alimentando ali, que não esteja infectado. Qual a importância disso? Esse carrapato vizinho vai transmitir para outro. Então, aumenta a população de carrapatos infectados. E a infecção aqui provocada, através da saliva do vetor, e isso pode ser verdade também quando a gente fala do flebotomínio, quando a gente fala dos mosquitos, a saliva do vetor tem propriedades que aumentam o potencial inflamatório não celular dessa região, que promove uma resposta de vasodilatação e induz a uma resposta do tipo TH2, que é uma resposta humoral, que promove a proliferação de linfócitos B e não linfócitos T da população TH1. Com isso, favorece o estabelecimento das infecções, levando a gamopatias, autoanticorpos imunocomplexos e favorecendo a doença. Então, percebam que o tratamento, o manejo dessa infecção, ele pressupõe o controle dos vetores, porque a doença pode começar na inoculação. Então, a infecção acontece na inoculação e, dependendo da resposta imune aqui, essa infecção será produzida em doença ou não. Então, quando a gente busca diagnosticar a presença do agente. Então, quando você suspeita que aquele paciente está infectado por Ehrlichia, você vai pedir exames específicos para a Ehrlichia, que nós temos no mercado hoje algumas opções que a gente vai discutir mais à frente. Mas eu preciso estabelecer depois se esse animal tem ehrlichiose. E em qual fase de ehrlichiose ele está? Ele está na fase aguda? Ele está na fase subclínica? Ele está na fase crônica? Porque isso potencializa o prognóstico. E isso me dá uma visão de tratamento. O tratamento da infecção pode ser um medicamento específico, mas o tratamento da doença não é só um medicamento específico. Eu acho que vocês estão assistindo aqui, que são clínicos, eu acho que vocês conseguem viajar bem nos casos que vocês atendem na rotina de vocês. A mesma coisa, eu posso identificar a presença da babésia, mas eu tenho que estabelecer se o meu paciente está com babesiose, que é a doença provocada pela grande multiplicação de babésias, ou pela indução de uma anemia hemolítica importante, que o paciente precisa ser tratado para eliminar a babésia ou reduzir a sua população, e, ao mesmo tempo, ele tem que ser tratado para refazer a sua estrutura de saúde, a sua estrutura de equilíbrio. Da mesma forma, a leishmania. Quando eu vou tentar dar um diagnóstico se o animal está infectado com leishmania infantum, eu preciso estadiar a condição da infecção que esse animal está passando. Então, verifiquem, o ricocéfalos sanguíneos, que é o nosso vetor carrapato mais importante, todos esses agentes aqui, ele é capaz de transmitir para os cães. Então, ele é capaz de transmitir anaplasmas, babésias, Ehrlichia, Patozum, Rickettsia, inclusive. E aí vocês devem estar se perguntando, e leishmania? Não. Leishmania, pelo menos até agora, que eu tenho conhecimento, não há ainda evidência científica de que o carrapato seja capaz de fazer isso, a não ser mecanicamente. Ou seja, ele se infecta na sua peça bucal, não há a produção das formas pró-mastigotas metacíclicas, mas ele é capaz de inocular as formas amastigotas. Da mesma forma, as pulgas. Mas aqui, esses agentes todos, que são hemoparasitos importantes no nosso meio, o carrapato ripicéfalo sanguíneo está envolvido. E o amblioma? As diversas espécies de amblioma. O anaplasma fagocitofilo novamente, a Ehrlichia chafensis, a Borrelia burgdorferi
o agente da doença de Lyme, o hepatozum, e, novamente, a Rickettsia, que é a indutora da doença, chamada febre maculosa das montanhas rochosas, e aqui no meio chamada de febre maculosa brasileira. Outra coisa importante também, quando você vai dizer o seguinte, qual produto eu vou usar para evitar a transmissão? Então, veja o que os trabalhos apresentam para a gente do tempo de transmissão do agente. Temos trabalhos que falam que a Ehrlichia canis pode ser transmitida pelo ripicéfalo sanguíneo em 3 horas de adesão. Anaplasma, tanto pelo ripicéfalos quanto pelo amblioma, em 4 horas. A Rickettsia, tanto pelo ripicéfalos quanto o amblioma, em 4 horas. E a Borrelia burgdorferi pelos ambliomas em 24 horas. Muito bem, e agora vamos diagnosticar a infecção. Temos métodos indiretos que pesquisam anticorpos, que nem sempre confirmam a infecção. Não é possível que, através de somente da presença de anticorpos, eu possa dizer que aquele paciente está infectado, embora eu possa ter uma boa suspeita. E entre os testes sorológicos que eu tenho o ELISA, eu tenho a reação de imunofluorescência indireta e tenho aqueles testes rápidos, os testes imunocromatográficos, que são apresentados hoje para vários agentes no nosso meio. E são importantes para nós. Eu, particularmente, uso muito o teste rápido na minha rotina. As amostras que podem ser utilizadas para a pesquisa de anticorpos podem ser sangue, soro, plasma, líquor, a urina pode ser também utilizada, tecidos orgânicos de forma geral. Então, todos esses podem ser utilizados. Os métodos diretos são aqueles que pesquisam antígenos. Esses métodos confirmam a infecção. Então, eu tenho a imunofluorescência direta, o ELISA direto, imunocromatográficos que pesquisam o agente, exames citológicos, histológicos, a microscopia eletrônica, a cultura e isolamento, a reação em cadeia de polimerase, que hoje é a grande ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia para estabelecer diagnósticos. Também podemos usar sangue, soro, plasma, líquor, urina, fezes, tecidos orgânicos, de maneira geral, para estabelecer o diagnóstico etiológico, ou seja, o diagnóstico a partir de antígenos, além do xenodiagnóstico, que é utilizado para a infecção pelo Trypanosoma cruzi e também pela infecção pela leishmania, por espécies diferentes de leishmania. E aqui, minha gente, chamando muita atenção de vocês já para a interpretação dos exames. Vejam bem, aqui, onde eu estou passando o cursor, aconteceu a infecção. A infecção gera uma fase aguda. Na fase aguda, nós temos muito antígeno e poucos anticorpos. À medida que a infecção progride, os antígenos vão desaparecendo e vão aumentando os anticorpos. Então, na fase crônica, eu tenho pouco antígeno e mais anticorpos. Então, a partir de um determinado momento, conforme cada agente, eu vou ter mais anticorpos presentes do que agentes. Então, os testes que, se para eu caracterizar uma babesiose aguda, na fase aguda, eu consigo fazer o esfregaço de ponta de orelha ou de coxim plantar e achar os merozoítos nas hemácias, na fase crônica, eu já não consigo fazer isso com facilidade. Da mesma forma, a Ehrlichia, eu acho com mais frequência no olhar do que na fase crônica, quando os anticorpos vão ser imperativos. Aqui na fase crônica, você tem que procurar se responder. Esse animal está curado da infecção, ele está portador da infecção e está gerando doença ainda por causa da infecção? Então, qual vai ser o teste mais assertivo? O animal é soropositivo. O que significa ser soropositivo? Não basta olhar o exame, é soropositivo, aí pronto, então vou tratar. Esse animal está infectado, está doente. Não necessariamente. Ok?
Então, como é que nós diagnosticamos, então, a doença ligada à infecção? Através do estadiamento. Aí são importantes exames hematológicos, como, por exemplo, o hemograma. Algumas vezes é necessário o mielograma. O mielograma nos permite, muitas vezes, dar diagnóstico. Por exemplo, se eu estou suspeitando que o meu paciente está com Ehrlichia, ele é soropositivo, eu não encontro as mórulas, o PCR do sangue é negativo, eu vou pesquisar na medula se o meu estadiamento induz para isso. Eu vou mostrar um caso para vocês que nós tivemos relativamente recente. Além disso, os exames bioquímicos vão me auxiliar a ver se o meu animal de fato está doente. Então, além do hemograma, a função renal, a função hepática, as proteínas séricas, a proteína C reativa, que é um bom marcador de inflamação sistêmica, que me ajuda muito a caracterizar se o meu paciente está evoluindo a algum quadro de adoecimento. As amostras utilizadas para esses exames, soro sanguíneo, urina, líquidos orgânicos, onde eu posso aferir proteínas, por exemplo. Exames de imagem, que são também muito eficazes, às vezes até para eu estabelecer a própria infecção. Então, o exame de imagem, por exemplo, ele pode me ajudar a estabelecer a infecção pela girofilária na sua forma adulta. O ecodoppler é capaz de, em algumas situações, visualizar o parasita adulto dentro do coração. Além da ultrassonografia, do raio-x, da tomografia computadorizada e da ressonância magnética, de maneira indireta. Muitas vezes vendo a lesão, às vezes não vendo o parasito, mas vendo a lesão que possivelmente esse parasito possa estar provocando. Muito bem, esse é um tour inicial e a gente vai falar de alguns agentes. Por exemplo, a Ehrlichia, que provoca a erliquiose, e aqui nós podemos associar a Ehrlichia e a erliquiose, podemos trazer os anaplasmas associados para nós, podemos até falar um pouquinho das rickétsias, a Rickettsia rickettsii, que também tem um processo de adoecimento um pouco semelhante. A erliquiose, enquanto manifestação de doença, ela apresenta 3 fases, a aguda, subclínica e a crônica, depois de um período de incubação de cerca de 8 a 20 dias. Então, uma vez o carrapato infectou, o paciente entra nessa fase em torno de 8 a 20 dias. Lembrem-se que na fase inicial, na fase aguda, esse paciente pode não ter anticorpos presentes. Esse paciente pode ter PCR positivo e sorologia negativa. Ele ainda não produziu anticorpos. Então, se você se basear na presença de anticorpos, você pode excluir essa infecção. Então, nós temos, na fase aguda, a invasão dos leucócitos e distribuição dos tecidos. Alguns animais, nessa fase, se boa resposta imune eles têm, eles podem eliminar a infecção ou podem perpetuar a infecção. Perpetuando a infecção por Ehrlichia, eles entram em fase subclínica, que vão durar, às vezes, até anos. Nessa fase, esses animais terão altos títulos de anticorpos, mas se eles tiverem eliminado a infecção, eles terão altos títulos de anticorpos também. Então, o que vai diferenciar o animal infectado do animal que eliminou a infecção nessa fase é o seu estadiamento e a procura do agente. E, geralmente, a procura do agente ela vai se dar através da PCR. Na fase crônica, é a manifestação do adoecimento mais sério, que é através da pancitopenia. Ou seja, o animal passou pela fase subclínica, onde ele não tinha sinais evidentes, tinha alguns sinais prevalentes, como, por exemplo, a hipergama-globulinemia, a hiperbeta-globulinemia, ele tinha trombocitopenia moderada a acentuada, poderia ter um certo grau de anemia, um certo grau de leucopenia, mas nada que chamasse atenção muito. O contrário dessa fase, a fase da pancitopenia, que geralmente é a fase em que o diagnóstico por estadiamento ele é mais fácil de ser dado. Então, quando a gente vai falar da erliquiose por Ehrlichia canis, segundo essa revisão, uma revisão de 2011 sobre o diagnóstico,
nós temos, como exames de triagem, de estadiamento, alterações plaquetárias, sorologia e proteínas séricas. E temos como exames confirmatórios a identificação da mórula e o PCR convencional, o PCR rápido ou o PCR quantitativo. Então, aqui nesse resumo, se nós pegarmos o paciente em fase aguda, ele tende a ser PCR positivo e RIF às vezes negativo, que é o início da infecção. No decorrer da fase aguda, os anticorpos começam a aparecer. Então, nós vamos ter a RIF já positiva e o PCR positivo. E o PCR negativo com RIF positivo, nós temos o animal em fase crônica, o animal assintomático ou o animal que teve cura microbiológica. Então, a cura microbiológica, ela não vai se dar somente se o animal ficar soro negativo. Então, atenção, um animal que apresentou um quadro de erliquiose e que tenha um espaço de tempo de 6, 8 meses, até 1 ano, ele tende a continuar soro positivo, se você fizer um exame. Evidentemente que se você fizer um exame, ele estiver soro positivo, o estadiamento dele sugere infecção, sugere a doença, o PCR pode ser confirmatório. E aí você decidir sobre o protocolo que você vai fazer. Veja o caso desse animal. Esse animal, há 14 meses, quando ele foi atendido, ele foi diagnosticado com a sorologia doença do carrapato. Tinha uma sorologia positiva e tinha uma citologia negativa. Desde então, ele evoluiu uma anemia não regenerativa e trombocitopenia. Realizou um tratamento de 2 séries de doxiciclina a 10 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia durante 28 dias, além da prednisona. No dia em que ele foi atendido, que aí ele veio numa sequência de tratamento, durante esses 14 meses, ele veio numa sequência. Quando ele foi atendido com um quadro de cegueira súbita, com hemorragia intraocular, grave pancitopenia, e vinha em tratamento ainda mais imunossupressor, através da azatioprina. Esse é o exame inicial dele. Ele tinha um hematócrito de 12, tinha uma contagem de 540 leucócitos, reticulócitos dele era muito baixo, então caracterizava uma anemia não regenerativa importante. Neutrófilos, tudo baixo demais, né, para ter 500 leucócitos. E aqui, quando chegava na plaqueta, a máquina computava como 0 plaqueta. Esse animal, por incrível que pareça, chegou no hospital andando. A bioquímica dele, por sua vez, era uma bioquímica bastante razoável. Ele tinha uma discreta globulina aumentada, tinha um discreto aumento das enzimas hepáticas e um tempo de coagulação aumentado. Esse animal foi submetido a um PCR e, nesse PCR, ele ainda era positivo a Ehrlichia canis. Então, verifiquem que ele tinha uma sorologia positiva que não fechava ainda o diagnóstico, porque ele tinha sido submetido, num espaço de 14 dias, a 2 tratamentos com doxiciclina, numa dose que a literatura ainda não coloca como em todos os manuais. O tratamento colocado em manuais geralmente é 10 miligramas por quilo, 1 vez ao dia, ou 5 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, num período de 4 semanas. E esse paciente ainda estava infectado por Ehrlichia. Esse paciente foi tratado, e dessa vez ele foi tratado com tetraciclina, e aí ele teve uma evolução satisfatória. Além de utilizar a prednisona, micofenolato, e ele ainda foi submetido a um tratamento com células-tronco, dentro da rotina do tratamento dele. Aí esse animal, em 2019, já apresentava aqui um hematócrito 50, uma contagem de leucócitos de 4.500 leucócitos e uma contagem plaquetária de 314 mil plaquetas. E mantinha uma situação clínica razoável. Aqui nós temos, em 2020, o hematócrito dele 47, 6.600 leucócitos e a contagem de plaquetas de 470 mil plaquetas.
Então, o animal respondeu bem ao tratamento. O tratamento para Ehrlichia, para anaplasma, para rickettsia, para borrelia, são tratamentos à base de doxiciclina, com algumas características para cada um desses. Tratamentos de segunda linha são estipulados com minociclina e rifampicina, e em algumas situações é utilizado a tetraciclina, né, a antiga tetraciclina. No caso desse cachorrinho, por exemplo, o resultado foi um resultado alcançado e relacionado à Ehrlichia. Babésia, vamos lá. Nós estamos rápidos, vocês viram, né? Nós temos no Brasil, preferencialmente, Babésia vogeli, ok? Qual a espécie de Babésia que acontece no Brasil nos cães? Vogeli. Só que temos publicação da Babésia gibsoni. Então, isso foi publicado, não há novas publicações que eu tenho conhecimento, mas lá no meu hospital nós já tivemos casos de animais infectados por Babésia gibsoni, verificados em PCR. Qual a importância disso, gente? Que o tratamento da Babésia gibsoni é diferente do tratamento da Babésia vogeli. E nós temos um relato de uma dissertação de mestrado de Brasília que identificou a Babésia rossi. Não há outro relato. Então, esse relato apresentado não foi ainda aprofundado no sentido de qual foi o vetor, porque a Babésia rossi não é apresentada tendo como vetor o Rhipcephalus sanguineus ou algum amblioma aqui do nosso meio, né? Então, nós não temos, apesar de haver esse relato, não é consolidado que a gente tenha a Babésia rossi circulando aqui no nosso meio. Aí vem essa questão do tratamento, que é o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Por que é importante você tentar diferenciar entre Babésia gibsoni e Babésia vogeli? Porque os tratamentos são diferentes. O tratamento de Babésia vogeli se dá com imidocarb, pode se dar com diminazeno. O tratamento da Babésia gibsoni não se dá somente com esses produtos. Outra coisa, nem sempre você consegue eliminar a Babésia do corpo do paciente. Nós tivemos um trabalho aqui recente que a gente tratou cerca de 14 a 16 animais infectados por Babésia vogeli. Todos foram tratados em 2 sequências de Imizol. E depois que eles tomaram a primeira injeção, fizeram 14 dias novamente, e foi feito o PCR 1 semana depois, esses animais, 2 ainda, tinham babésias identificadas na citologia, né? No exame por microscopia óptica. Então, você não tem que se assustar com pacientes saudáveis infectados, no caso de babésia. Pacientes saudáveis infectados terão sorologia positiva. E qual vai ser a sorologia positiva? IgG, que é de situação de infecção crônica. Se ele agudizar, ele pode fazer uma IgM de pico? Muito pouco provável, ele vai fazer IgG de pico. Então, a IgM desaparece. O animal crônico pode ser IgM positivo? Pode. Ele pode ter baixos títulos de anticorpos da categoria IgM. Não há proibição de que ele tenha isso, né? Geralmente, o toxoplasma das mulheres, muitas vezes a mulher faz o seu pré-natal, ela tem os títulos de IgM, ou seja, ela é reagente para IgM e tem títulos mais elevados para IgG, né? Então, o título ele tem que ser mensurado, no caso de uma infecção dessa, ele tem que fazer em escalas, tem que fazer com intervalos de 2 a 3 semanas, porque aí o título de IgG tem que subir. Então, essa aqui é uma outra demonstração, esse aqui é um animal que está positivo aqui para a Babésia gibsoni, e aqui discretinhamente positivo para Ehrlichia canis. Então, aqui é o PCR que eu estou apresentando para vocês, que é uma outra possibilidade da gente estabelecer diagnóstico. Então, aqui é um caso que eu estou apresentando para vocês, um caso clínico, eu não vou me detalhar muito sobre ele, não, porque o nosso tempo não é um tempo muito grande, mas aqui qual é a informação desse paciente? Esse paciente apresentava um quadro de cistite, inflamação do fígado e vesícula, identificado pelo ultrassom,
veio para a coleta de exames, a coleta ele foi liberado e ele foi submetido a uma pesquisa de agentes através de PCR. Mas ele não tinha um quadro aqui de hemograma importantemente alterado, mas tinha uma leucocitose importante. Na bioquímica, ele tinha alterações hepáticas importantes. Aí ele foi submetido a uma pesquisa de parasitos, e aqui ele foi Ehrlichia canis positivo. E aí ele era fortemente positivo para Ehrlichia. Então, esse animal tinha confirmação de que, apesar de ele não ter um quadro característico de fase crônica de ehrlichiose, ele fazia uma provável fase aguda, e aí ele foi submetido ao tratamento. Esse aqui é o nosso cachorrinho, que eu apresentei na foto, associado aqui à presença de babésia. Então, nós temos aqui, o hematócrito dele não estava tão baixo assim, mas ele tinha positividade. Aí o teste rápido, positividade para parvovírus. E quando ele foi fazer o esfregaço sanguíneo, ele tinha um parasitismo associado à babésia. E aí, na identificação pelo PCR rápido qualitativo, ele tinha o Babesia vogeli presente e não tinha o Babesia gibsoni presente. Esse paciente não resistiu ao tratamento, talvez a morte tenha sido mais associada ao parvovírus do que propriamente a babésia, embora a babésia contribuiu muito para que ele não pudesse resistir à infecção pelo parvovírus. Ok? Então, de tudo aqui sobre babésia que eu falei para vocês, lembrarem-se de que o tratamento empregado contra a Babesia gibsoni difere do tratamento contra a Babesia vogeli. Então, se você pedir sorologia e você não tiver certeza de qual espécie de babésia você está lidando, você pode ter um tratamento que seja inócuo. Então, sempre que fizer o teste de babésia, seria bom estar associado a um teste de PCR que pudesse te identificar a espécie que está envolvida. E se a sorologia for positiva e o PCR do sangue for negativo, avalie bem o estadiamento desse paciente, para verificar se o problema que você está conduzindo dele é, de fato, babésia. Por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa rotina, muitas vezes nós temos pacientes que vêm soropositivos, com hemograma impecável, e ele vem de uma série de aplicações de imisóis, às vezes 2, 3, 4, porque o nosso colega faz o exame e ele continua soropositivo e continua com um título elevado. E aí o colega fica confuso e, às vezes, não conseguindo estabelecer exatamente o que o paciente está tendo, ele vai fazendo os tratamentos desse paciente. Aquele animal, evidentemente, num quadro hemolítico que coincide com a babésia, saibam, aquele ditado que eu aprendi há 50 anos, quando eu fiz veterinária, nem tanto, há 40, quando eu fiz veterinária, a clínica é soberana. Isso é a combinação do conhecimento com a ciência. O exame, ele não dita para você o que você vai fazer. Você interpreta o exame. Todo exame pode ser falso positivo e pode ser falso negativo, mas você tem que ter a combinação deles para que você interprete o tratamento que você vai seguir. O animal com clínica é importante, saibam que a babésia não se trata apenas com imisol ou diminazeno, ou as drogas utilizadas para a Babesia gibsoni que eu vou apresentar para vocês, a tovacone e outras drogas. Ele se trata, a babesiose se trata também, quando necessário, com a transfusão de sangue, com a fluidoterapia e a pesquisa de comorbidades, como o animal com Babesia e Ehrlichia, o animal com Babesia e leishmania, o animal com Babesia e Rangélia, que torna o quadro muito mais grave do que poderia ser. Tem sido considerado improvável que o tratamento elimine, então, totalmente a condição de portador. Acostumem-se a ter animais que se mantêm infectados após o tratamento, ou que se reinfectam 5 a 6 meses depois,
se forem picados novamente pelo carrapato, pode se reinfectar. Acostumem-se com essa possibilidade, porque a sorologia desse paciente talvez não fique mais negativa. Ele vai continuar sendo positivo. Como ainda não tem medicamentos que consigam eliminar consistentemente as infecções de todas as espécies de babésia, o tratamento de animais saudáveis soropositivos devem ser analisados, porque podem não trazer benefício. Para aqueles que a infecção é identificada pelo PCR ou esfregaço sanguíneo, deve ser analisado o estadiamento antes do tratamento, exceto naqueles que apresentem co-infecções, tais como leishmania. Então, se você tem um paciente que apresenta leishmania, você está tratando, você fez um PCR múltiplo, esse animal está infectado pela babésia, o tratamento se justifica. Outra condição que deve ser apontada é a retirada de todos os animais que se apresentem em situação de soropositividade ou infecção detalhada pela PCR, não utilizá-lo em bancos de sangue, pelo risco da transmissão para o receptor. Outro agente importante, Borrelia burgdorferi, que pode provocar a doença de Lyme. Você pode ter pacientes assintomáticos, você pode ter pacientes assintomáticos. A doença de Lyme no Brasil, a Borrelia é uma bactéria espiroqueta, que ela lembra também a outra espiroqueta do nosso meio, que é a Leptospira. Ela é uma doença ainda considerada infrequente ou não presente em nosso meio. Eu nunca tive um caso em que o PCR confirmou a presença da Borrelia. Eu não tenho visto, através do contato com os colegas, isso, e não tenho um trabalho, nesse momento, talvez já possa ter, trabalhos que tenham identificado a casuística de doença de Lyme em cães do nosso meio. Mas é uma zoonose importante. O tempo de transmissão, de adesão do carrapato para a transmissão da Borrelia é em torno de 24 horas, e o nome Lyme é associado à cidade onde ela foi descrita. E ela não foi descrita inicialmente nos animais, foi descrita em seres humanos. É uma doença que provoca, tem outros nomes, como a meningopolineurite por carrapatos, artrite, eritema, então ela dá também um processo hemorrágico cutâneo em seres humanos. Os focos são mais distribuídos, não ainda no Brasil, e no estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Amazonas, têm sido relatados casos isolados, mas que são chamados como doença de Lyme simile, ou seja, parecida com a doença de Lyme. Então, ela ainda não é uma doença que a gente tenha sedimentado acontecendo em nosso meio. Ela tem importância em cães e gatos, a ponto de que, em 2018, lá no Acvin, foi feito um consenso a respeito da doença de Lyme em cães e gatos. Ou seja, a bactéria replica-se pela pele e tecidos conectivos de cães e gatos, coloniza muitos tecidos, incluindo articulações, e é uma infecção persistente. Ou seja, você faz o tratamento, mas nem por isso o animal se livra da infecção. Então, é uma infecção complicada. Vocês viram que o vetor é o carrapato, não é? Além disso, os sinais clínicos associados à infecção em humanos são de artrite, inflamação cardíaca, a cardite, eritema, pseudolinfoma cutâneo, envolvimento neurológico, mal-estar e fadiga. E nos cães ainda aglomerulonefrite. O tratamento aqui apresentado, ele é um pouco diferente no tempo, ou seja, é praticamente igual, né? Mas é 2 dias a mais do que a literatura apresenta para o tratamento da Ehrlichia, a dose de 10 miligramas por quilo, 1 a 2 vezes ao dia. Então, na minha experiência, eu já adoto o tratamento da ehrlichiose canina com a doxiciclina a 10 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia. E, como eu disse para vocês, a experiência da Lola
e tem outras, mas essa que eu apresentei para vocês, de um animal que já tinha passado por 2 ciclos, além de publicações que apresentam a persistência da infecção por Ehrlichia em tratamentos com 10 miligramas uma vez ao dia durante 4 semanas, ok? Então, é uma coisa que eu não falei, mas que eu volto a dizer também, que nem sempre os pacientes que são infectados por Ehrlichia se livram da infecção. Por causa disso, pacientes que você tratou de Ehrlichia, a cada 6 meses, precisam passar por uma bateria de exames de estadiamento por PCR e até pela mensuração dos títulos de anticorpos, para você verificar como está a flutuação desses títulos, assim como a gente faz com a leishmania. Saindo da Borrelia, caímos na rickettsia. A rickettsia, que provoca a febre maculosa das montanhas rochosas, que é o local da sua origem nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil é chamado a febre maculosa brasileira, que está associado ao ambiente com animais silvestres, notadamente capivaras, que são os maiores reservatórios dos carrapatos, ambliomas. Os ambliomas, o amblioma antigamente chamado cagenense, hoje scuctum, que são as espécies de carrapatos mais envolvidas com a sua transmissão. Ambientes que convivem capivaras, cães e humanos, os cães são suscetíveis também à infecção, assim como os humanos. E trata-se de uma zoonose importante e que a gente tem que estar atento. Essa é uma publicação do professor Marcelo Labruna, que apresenta casos de 2 animais que foram diagnosticados com a infecção e ambiente em que a doença transitava e que outros agentes foram eliminados, ok? O tratamento é também apresentado através da doxiciclina, como eu vou apresentar para vocês, e aqui a gente tem alguns sinais clínicos que não são absolutamente evidentes. Então, a gente deve estar atento para a possibilidade dessa infecção. Então, o animal apresenta sinais de uma doença que percorre o seu sistema, percorre o sangue, que leva a sinais de hemorragia, que leva a congestão de mucosas, e pode levar, inclusive, a sinais neurológicos. Então, você vê aí nessa fotografia a mucosa congesta, com abrasão gengival. Aqui a gente tem a possibilidade de estabelecer diagnóstico. Aqui eu estou apresentando um PCR multiplex. Esse paciente não tinha rickettsia, você está vendo aqui, ó, mas você tem um PCR que dosa todos esses aqui, que hoje vários laboratórios apresentam. Aqui eu tenho um laboratório que a gente utilizou para dar esse diagnóstico desse paciente e que estava aqui presente no sangue para leishmania, que a gente vai falar na sequência. Então, além dele, anaplasma, babésia, micoplasma, Ehrlichia, patozum, leptospira, outro micoplasma, podem ser identificados quando você faz o PCR multiplex no sangue de um paciente. Aqui o tratamento apresentado aqui na última edição do livro de infecciosas do professor Green, a doxiciclina na dose de 10 miligramas cada 24 horas, por um intervalo mais curto, né? Então, a exigência de tratamento apresentado pela literatura é mais curta. A minha experiência com febre maculosa em cães é pequena. Eu nunca tive um caso que eu tenha diagnosticado efetivamente. A minha experiência hoje, eu tenho um paciente que teve a sorologia positiva para Lyme. Esse paciente foi um paciente do Espírito Santo, que, quando o colega me apresentou os resultados, esse animal evoluiu um quadro de artrite, mas ele tinha co-infecção com leishmania. Nós fizemos uma série de tratamentos com a doxiciclina, na dose apresentada pela literatura, e esse animal nunca mais foi positivo para a Borrelia. Não foi positivo nem na sorologia rápida e nem no ELISA, da identificação do peptídeo C6, que é o teste comprobatório da atividade da bactéria. Ok? Leishmania. Leishmania tem todo o seu complexo, né?
nós não conseguimos falar de leishmania rapidamente, porque a leishmania, ela é, como diz ela é uma entidade em si, ela é um iceberg inteiro. Então, todo esse protocolo aqui, ó, é utilizado para a gente estabelecer diagnósticos de leishmania. Mas hoje eu posso dizer para vocês, sem dissecar esse quadro todo, que a leishmania, ela se baseia no teste sorológico, como vocês estão vendo aqui, e se baseia no teste molecular, como vocês estão vendo aqui, para estabelecer a sua efetiva infecção. O diagnóstico sorológico, então, se baseia na RIF, no ELISA e nos testes imunocromatográficos. Diagnóstico parasitológico é muito bem aceito e pode ser feito na rotina, na citologia, para se confirmar a infecção, mas o PCR, quando feito, além de confirmar a infecção, ele estabelece a quantidade da infecção, né? Ele estabelece a quantidade de leishmania identificada naquela amostra. E para vocês verem como que o teste sorológico pode ser confuso, eu tenho aqui um paciente negativo numa reação sorológica, no ELISA, eu tenho um paciente negativo na RIF e tenho um paciente negativo em um teste rápido. Então, nós temos, e que é um ELISA, um padrão ELISA, mas é um teste rápido. Mas tem um paciente positivo no PCR da medula óssea, com uma carga parasitária razoável, de média para baixo, e esse mesmo paciente negativo na pele. Eu não conseguiria dar o diagnóstico de que esse animal está infectado por leishmania se eu não fizesse o PCR, se eu fizesse apenas a... Ok? Baseado nisso, né, nós temos o conhecimento hoje de que o grupo, o Brasileixe, que é um grupo de colegas especializados em leishmania e leishmaniose animal, são todos veterinários, fizeram uma sugestão de estadiamento clínico, manejo, tratamento e diagnóstico dos pacientes que são supostamente infectados pela leishmania. E aí, gente, surgiu essa classificação que é o importante, para que, se vocês não conhecem essa proposta, vocês leiam com atenção. O animal considerado não infectado é aquele animal que, de fato, não tem nada que sugira leishmania. Saudável, exames negativos, então, é o animal que estaria pronto a ser vacinado contra a leishmania, ok? O animal exposto é aquele animal que se apresenta para você saudável e que você faz um teste sorológico, ele é soropositivo, mas ele não tem mais nada. Ele não é doente, os exames de estadiamento dele é todo normal e o PCR dele é negativo. Então, esse animal não pode ser considerado infectado. Esse animal pode ter tido contato e eliminar a infecção. Esse animal pode ter tido contato e estar infectado, mas ainda não achamos o parasita. Então, para esse animal, não é indicado nenhum protocolo de tomar remédio para matar leishmania. Esse animal é submetido a um processo de imunização ou uma imunomodulação mais especial do que o animal que seria apenas vacinado. Ok? O animal infectado sadio é um animal semelhante ao exposto, mas que você acha leishmania. A leishmania está presente nele, seja na medula óssea, seja na pele, seja na conjuntiva ocular, seja no cólon, todas as regiões onde a gente pode dar o diagnóstico. E o animal infectado doente é aquele, além de ter a leishmania, ele está doente, ele está com aquilo que a leishmania pode provocar. Então, ele está com leishmaniose, ok? Então, o estadiamento é baseado em todos os exames, e esse aqui, minha gente, serve para todas as outras infecções que eu falei anteriormente. O exame clínico, exame de imagem, avaliação de pressões, de pressão sistólica, hemograma, função renal, proteínas séricas, são os exames básicos que a gente pode avaliar
a situação de estadiamento desse animal. Claro que, assim, incluída aqui a função hepática, pode ser incluída a função hepática. Peraí, que eu estou numa reunião, peraí. Pode ser incluída outro tipo de exame, de acordo com cada agente, isso pode ser também utilizado. Então, aqui são apresentados os estadiamentos, eu convido a vocês que vão no site do Brasileixo, que vocês vão ter todas essas informações que a gente não vai dissecar aqui agora, porque a nossa live não nos permite esse tempo, né? A gente teria que estar falando só disso aqui. E ainda não daria tempo, né, para a gente dissecar todas essas informações que nós temos aqui, ok? Muito bem, minha gente. Veja bem, nesse tempo nós fizemos um tour, e que eu estou falando rápido, para dizer para vocês, ou para tentar inserir junto com vocês a reflexão de que testes sorológicos ajudam a gente a criar a suspeita e fazer triagem. Testes parasitológicos ou moleculares ajudam a gente a confirmar a infecção. Exames gerais ajudam a gente a estabelecer a doença que o animal está apresentando. Então, as medidas de prevenção e controle para a leishmaniose, por exemplo, vacinação, inseticidas, através de colares ou tópicos, no caso de gatos, através de colares de flumetrina a 4,5%, e os colares de deltametrina ou flumetrina que o mercado apresenta para a proteção dos animais. Flebotomínios e mosquitos, né, são a possibilidade de você prevenir através desses inseticidas, ok? E na sua realidade clínica, você oferecer ao tutor as informações necessárias de saúde única para proteger a infecção e também proteger eles próprios, né? Se você protege o cão, você protege eles próprios, ok? Isso também em regiões onde tem dirofilária, por exemplo. A dirofilária imitis é zoonose também, infecta seres humanos. E os colares inseticidas nos animais podem proteger o animal de serem infectados ou picados pelos mosquitos transmissores, ok? Aqui é apenas uma vista de vocês verem um sítio onde o tutor cercou todo o canil com citronela, que são indicações populares que a gente dá para que o tutor cuide melhor do espaço do canil do seu paciente, além de estar utilizando no seu paciente os inseticidas tópicos, e também até no ambiente em que o animal está. Mas, às vezes, essa vegetação pode dar aquele cheirinho que pode auxiliar na menor população de insetos para essa transmissão. Leishmania tem várias recomendações também de controle, por ser a zoonose animal mais importante, mais frequente atualmente no Brasil, advinda de cães. Muito bem. Nós temos, então, hoje, algumas facilitações de laboratórios. Nós temos painéis de diferentes laboratórios de PCR. Então, quando você suspeita, você pode ter um painel que possa fazer para você Ehrlichia, Babesia e Anaplasma. Qual o problema que nós temos aqui em relação à Babesia? Se o meu paciente, quando eu faço um painel, eu não identifico a espécie, eu posso não fazer o tratamento mais indicado. Mas grandes chances, quando eu tenho apenas a espécie identificada, o gênero identificado, de ser Babesia vogeli. Então, eu tenho grandes chances do que o meu tratamento dê certo. Mas, se for Gibsoni, pode não dar certo. Outro painel, Ehrlichia, Babesia, Leishmania, Anaplasma, Mycoplasma, Rangelia e Patozum. Bastante amplo essa proposta desse painel. Agora, é um painel qualitativo também. Ele não mede para você a quantidade de agentes que foram vistos. Então, ele não mede o potencial da viremia. Mas basta eu saber que está infectado? Muitas vezes basta eu saber, para que eu estabeleça o tratamento. Mas, novamente, aqui eu não sei qual é a espécie de Babesia, porque os outros podem não ter tanta importância na espécie. Mas, para nós saber se o meu paciente aqui está infectado com algum tipo de anaplasma
fagocitofilo e Platts é importante, porque fagocitofilo é zoonótico, Platts não. Então, isso também pode me auxiliar muito na maneira que eu vou conduzir a esse respeito, embora no Brasil o fagocitofilo ou fagocitófilo não seja assim tão importante. Outros painéis. Doenças infecciosas, hemoparasitoses, hemograma, babésia aqui, chamada babésia canis. Vocês vão ver muita gente que ainda escreve babésia canis, porque antigamente era canis Vogeli, canis canis, canis rossi. Hoje a gente já usa mais babésia Vogeli. Aí nós temos outro painel, doenças infecciosas via carrapato, babésia canis, IgG, erliquiose IgG, aí vem hemograma, tem outro, via carrapato, leishmania. Então, eu posso escolher várias desses painéis que são os combos, né, que os laboratórios oferecem. Estou apresentando aqui para vocês também testes rápidos. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando junto com a ECO. Eu peguei esse folheto da ECO para apresentar testes rápidos que estão sendo oferecidos também pelo laboratório, que são muito úteis para fechar diagnóstico ou para fazer triagem. Por exemplo, anaplasma anticorpo. Anticorpo identifica o quê? Identifica contato. Pode ter a infecção, pode ter tido a infecção. Ele não confirma que a infecção está presente. Dirofilária antígeno. Esse aqui confirma a infecção. Está presente. Ehrlich anticorpo. Não confirma que está presente. Confirma que pode ter. O que vai nos ajudar? O estadiamento e o PCR confirmador. Leishmania anticorpo, a mesma coisa. Lyme anticorpo, a mesma coisa. Brucella anticorpo. E aqui doenças de felinos, que vão também nos ajudar a identificar. Seja anticorpo, no caso da imunodeficiência felina, aqui peritonite infecciosa felina, anticorpo anticorona. No caso da imunodeficiência felina e da leucemia felina, nós temos, geralmente, aqui a imunodeficiência felina anticorpos e a leucemia felina antígeno. E no caso de toxoplasma, IgG e IgM, que nos ajudam a verificar o balanço dessas imunoglobulinas. Prevenção de pulgas e carrapatos, eu preciso prevenir os vetores. Então, eu já falei da prevenção de mosquitos e flebotomíneos. Nós temos muitos inseticidas, acaricidas e repelentes. Podem ser orais, através de banho, tópicos, spray, coleira, injetável. E aqui, no consenso do controle da borda em cães e gatos, eles apresentam os produtos que têm presentes no mercado, com as suas variações e as suas indicações. Essa publicação ela é disponível na internet, para quem depois quiser olhar, e aqui premia praticamente todos os produtos mais utilizados, embora eu sei que já tem produtos mais recentes. Por exemplo, entre as isoxazoline, já tem outras bases que estão sendo aí apresentadas no mercado. Ok? Então, minha gente, foi um tour, vocês desculpem, eu ultrapassei um pouquinho o tempo que estava previsto, né? Eu aqui queria já convidá-los para o evento do Brasileixo desse ano, que vai ser no dia 13, 14 e 15 de novembro. A grade já está pronta, a gente já vai começar a divulgar. É o 22º ano que a gente vai discutir sobre leishmaniose canina, e aí vocês veem que o gatinho já está crescendo a sua importância no nosso meio, né? Então, nós temos aí para vocês registrarem na agenda de vocês. E tudo isso é porque nós queremos um mundo que tenha uma saúde, que seja um mundo e uma vida encarada para valorizar a vida de todos, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade e, na sequência, eu estou disponível para alguma questão que vocês queiram colocar. Beleza? Bom, professor, eu tenho muito que agradecer ao senhor, tá, por ter participado aqui com a gente, por ter topado fazer essa web, né?
Tá dando para me ouvir, gente? Tá, né? Então tá bom. E aí, assim, quero te agradecer de verdade. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, o momento é agora. Aproveita que nós estamos aí na presença desse mestre, que foi uma grande aula, viu? Eu posso falar com mais propriedade, que eu sou sua aluna na PUC mesmo. Então, eu Obrigado. gosto muito do conteúdo que o senhor sempre traz para a gente, né? Então, em nome da Ecodiagnóstica, em nome de todo mundo que está participando aqui, eu só quero te agradecer de verdade, viu? Ok, Isadora. Se alguém Ok. tiver aí alguma questão, pode perguntar agora para ele. Nós vamos dar aí uns 10 minutinhos de perguntas, pode ser? E aí a gente encerra a nossa webinar. Quem quiser pode já, o microfone está tranquilo aí para vocês tirarem do mudo. Eu vi aqui, ó. Estou mandando mensagem, na verdade, aqui. Ó. Eu vi um colega aqui que perguntou sobre o tratamento da Babesia gibsoni. Tem uma publicação, eu não vou saber as doses de cor, não, tá? Mas tem uma publicação de revisão do professor Gerd Banner, essa publicação ela está na internet, ela é disponível, que existem duas modalidades de tratamento. Uma modalidade é a associação da atovacona, que é uma base que aqui no Brasil não está disponível, que é utilizada no tratamento da malária. Ela é associada ao imidocarb e associada ao diminazeno. Então, ainda assim, com essa proposta de tratamento, eles verificaram que o paciente ainda ficava infectado, ok? A atovacona, a azitromicina também, ela é utilizada nessa proposta de tratamento. Depois, você está vendo aqui, quem me perguntou isso foi a Nayara. Nayara, você está vendo meu e-mail aí? Ó, me manda um e-mail depois que eu te mando o trabalho para você poder verificar. Tá joia? Eu não sei o tratamento todo de cor, não. Viu? Acho que teve alguém que me perguntou também sobre a dose. Nayara, se você me perguntou a dose do imidocarb, a gente usa 6,6 miligramas em uma aplicação e outra 14 dias depois. Gostaria até de aproveitar esse tempo, gente, assim, eu não uso facilmente, não. Eu não sou daqueles que trata com rapidez uma babesiose sem ter muita certeza, não. Porque eu tenho alguns pacientes que eu monitoro a função hepática após a aplicação. E já tive em 2, e um foi recente, que após a aplicação o paciente evoluiu uma hepatite aguda, e que essa última, inclusive com sinais neurológicos. Um colega lá do Sul, o professor Mazanti, ele teve muita casuística de processo de intoxicação utilizando diminazeno, que era o produto mais antigo que a gente utilizava. Então, quando você utilizar, a minha recomendação, e é o que eu tenho feito na rotina, quando eu faço a primeira dose, eu vou fazer a segunda dose com 14 dias, eu faço uma bioquímica sérica do animal. Além, evidentemente, do hemograma, para ver se o animal respondeu adequadamente. Ok? A Nayara também está me perguntando, em relação aos testes rápidos para leishmaniose, se eu utilizo na rotina ou prefiro utilizar ELISA e RIF na diluição total. Nayara, eu utilizo os 3. A minha rotina de exame sorológico de leishmania é um teste rápido, mais um ELISA, mais uma RIF. E eu só vacino pacientes que são negativos nos 3, ok? Então, agora, se eu faço o teste rápido e o paciente ascendeu nele, além de fazer ELISA e RIF, eu já parto para o PCR de medula óssea, que eu colho aqui no externo, e de borda de orelha interna, que eu colho aqui, ó, com punch de 5 milímetros, ok? O Leonardo está me perguntando se a anaplasmose é uma doença que tem expandido no país. Leonardo,
o Anaplasma platys, ele já é uma realidade no nosso meio, ok? O teste de rotina que eu tenho feito tem sido aquele teste que pega 4 agentes. Então, ele faz a pesquisa de 2 espécies de Ehrlichia, que é a Ehrlichia canis e a Ehrlichia wingi, a pesquisa de 2 espécies de anaplasma, fagocitofilo e platys, a pesquisa de Borrelia, Borgdorferi, anticorpos. Então, eu utilizo sempre que ele vem em combo. E eu aconselho que os colegas façam sempre essa pesquisa, porque muitas vezes o paciente não é Ehrlichia, é anaplasma, e mais anaplasma platys. Anaplasma fagocitofilo, eu não tenho ainda como realidade no nosso meio. E a gente tem a descrição de 2 casos aqui na UFMG, já há alguns anos, que foi caracterizado pela PCR, lá do laboratório do professor Lúcio, e temos uma publicação da professora lá do Rio, esqueci o nome dela agora, fugiu, mas é uma professora da área de infecto, muito tradicional, que ela também registrou em 1 ou 2 animais, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Legal, minha gente. Se alguém não quiser fazer a pergunta aqui e quiser depois fazer alguma outra pergunta, através do meu e-mail, fiquem à vontade, tá? Muitos de vocês, eu acredito que eu conheço, então tem o meu telefone, tem o meu zap. Se vocês quiserem conversar diretamente comigo, pode pegar com a Isadora ou com o Léo o meu contato, que eu vou ter muito prazer em conversar com vocês. Digo que conhecimento, minha gente, é uma coisa que não para, né? Então, assim, a gente às vezes fica até ansioso, porque quando você vai falar de algum tema, você tem que fazer uma revisão de ontem, porque as publicações elas saem em série. Então, muitas vezes que a gente apresenta, muitas coisas já podem estar tendo alguma configuração diferente, mas a gente está sempre aí para aprender, tá bom? Bom, se mais alguém tiver alguma pergunta, aproveita aí. Eu, particularmente, professor, só para encerrar, eu acho que mais ninguém tem, né, nenhuma dúvida aí, até porque o senhor explicou muito bem. Eu queria saber um pouco se deveríamos nos preocupar com Lyme aqui no Brasil, né? Assim, na questão do diagnóstico do Lyme e para fazer o diagnóstico diferencial dele com relação às outras. A doença de Lyme, como eu disse aí na apresentação, eu ainda não a considero como uma doença que tenha o mesmo nível de importância quando a gente pesquisa Ehrlichia, anaplasma, babésia. A doença de Lyme, eu acho que ela pode estar numa expansão silenciosa, mas ela é uma doença de característica muito importante porque ela é zoonose, né? Os testes combos, por exemplo, o teste mais tradicional que a gente tem é o teste da IDEXX, que faz aquele chamado SNAP-4DX. Então, ele já premia com anticorpos anti-Borrelia Burgdorferi na sua rotina. Então, eu diria que hoje, pelo Brasil, toda vez que o veterinário faz o SNAP-4DX, ele está pesquisando anticorpo de Lyme. Mas não é só isso que dá o diagnóstico. Depois que você faz isso, você tem que partir para o PCR, você tem que partir por um teste ELISA, que quantifica o peptídeo C6, que é capturado na corrente sanguínea a partir da multiplicação dessa bactéria, que às vezes só apenas o anticorpo que vai ser a definição diagnóstica. Então, eu acho que nós temos que estar muito atentos, sim, sempre, porque as doenças estão se multiplicando. E a gente não deve deixar de fazer exame, gente. Eu acho que a clínica é soberana, mas o exame nos ajuda muito a estabelecer o rumo que a gente vai tomar em relação ao tratamento da doença. Eu sou um veterinário que faço muito exame. Talvez por eu estar um pouco mais velho e estar um pouco mais experiente,
eu tenho a facilidade de, quando o cliente me procura com seu animal, ele está muito aberto para fazer. Mas eu acho que os jovens que estão começando agora, eles precisam abrir o leque de exame. E a gente só abre o leque quando a gente tem mais conhecimento, viu? Então, eu acho que todos os agentes devem ser investigados regionalmente e a gente tem que valorizar bons diagnósticos, porque isso vai gerar bons tratamentos. Tá bom? Isso aí. Bom, pessoal, e todos né, as doenças que o professor citou aqui hoje, nós temos os testes rápidos para elas e a gente tem a linha de produtos aí para né, fazer o diagnóstico da melhor forma possível. Então, se você gostaria aí de adquirir, converse com os nossos vendedores, obviamente, né? Vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai estar dando esse suporte aí, com certeza. Eu queria aproveitar um pouquinho, já que a gente até citou a leishmaniose aí, temos agora o Agosto Verde, nós vamos fazer uma campanha do Agosto Verde aqui na Eco também, tá? Então, para vocês ficarem aí ligados, vai ter sorteio, vai ter muita informação muito interessante. E é isso. No mais uma vez, professor, só te agradecer mesmo. E até uma próxima oportunidade. Sim, Tem senhor. uma pergunta aqui, última aqui, ó, do Paulo, Aí, perguntando se testes rápidos. Vou tomar a liberdade de pode responder. ficar à vontade. Ele está perguntando se os testes rápidos de erliquiose podem ser utilizados para acompanhamento de tratamento. Pode sim, Paulo. Quando você fizer um teste rápido de um paciente que você tratou de erliquiose, a expectativa é que o título caia. Mas isso não é obrigado. Então, nós podemos ter animais que mantêm um título elevado, aí você vai para o estadiamento. Você vai ver se esse paciente melhorou o hemograma, melhorou as proteínas, além de você ter o teste sorológico. E também o PCR. Você pode se guiar pelo estadiamento, pela sorologia e pelo PCR. Mas se o animal normalizou os exames e os títulos vão caindo, você pode ter configuração de cura. Tá bom? Beleza? Obrigado, Isadora. Obrigada, senhor, mais uma vez. Então, eu vou estar encerrando aqui agora, pessoal. E aí, como eu disse, né, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada pela presença de todos. E continue acompanhando aí a Ecodiagnóstico e qualquer coisa, como eu disse, entre em contato com a gente, com os nossos vendedores e distribuidores também. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau.